esperar a chegada de um caminhão-pipa para encher meia dúzia de baldes com água para beber, cozinhar, lavar roupa e até tomar banho. Cena de um dia qualquer no sertão nordestino ou no estado de São Paulo. Com chuva até 70% abaixo da média, o nível de quase todos os reservatórios e mananciais que abastecem a maioria das cidades esteve em situações críticas durante quase todos os meses do ano. Mas antes de falar em falta de água, vale relembrar por que ela foi tão evidente em 2014. O último verão, que normalmente se caracteriza como uma estação de chuvas, foi um dos mais secos e quentes da história de toda a região sudeste. Uma estiagem severa que permaneceu nos meses seguintes. E aí, com pouca chuva e maior consumo devido ao calor, os rios e represas caíram ao menor nível já registrado desde 1930. O sistema Cantareira na capital agonizou. Operou em quase todos os meses do ano abaixo dos 10% de capacidade e com volume morto. Assistimos muitas cidades declarando racionamento. Levantamento apontou que de 70 cidades que sofreram com a seca, 38 adotaram racionamento no estado. E na região, Cordeirópolis e Iracemápolis foram algumas delas. Em Limeira, a falta de chuvas também foi real. Mas não faltou água. Um decreto municipal estabeleceu regras para o uso consciente e a população foi orientada. A explicação também está em um conjunto de ações liderado pela concessionária Odebrecht Ambiental, que opera os serviços de água e esgoto no município. Foi colocado em prática um planejamento de longo prazo, aliado às atividades preventivas no enfrentamento à crise hídrica, transparência de informações junto à população, resultando em uma autonomia pouco vista nos demais municípios. Entre as ações, a concessionária destaca o baixo índice de perdas, trabalho desenvolvido ao longo do período de concessão nos últimos 19 anos. Desde 1995, foram investidos 260 milhões de reais, sendo 110 milhões em água. A cidade saiu de 48% de perdas em 1995 para 15%, índice atual. E com baixo índice de perdas, a cidade alivia a pressão dos mananciais com uma captação menor. Diariamente, equipes especializadas identificam vazamentos por intermédio de tecnologia avançada e realizam os reparos necessários. É fundamental para que a gente identifique com precisão aonde que fica o vazamento. A partir daí que você identifica o vazamento no ponto exato, você reduz muito o custo de asfalto, de terra, para reaterro. Então a gente consegue abrir com precisão em cima deste vazamento. O movimento Juntos pela Água foi criado com o objetivo de mobilizar a população para a mudança de comportamento no consumo e foram atingidos resultados expressivos na economia. Em agosto, mês do lançamento da campanha, foi economizado 1 bilhão de litros, quantidade suficiente para o abastecimento de 17 dias. Foram reduzidos 9% em agosto, 13% em setembro, 9% em outubro e quase 20% em novembro. Ter uma reserva própria foi a terceira e grande ação para o enfrentamento da crise hídrica em Limeira. Já no primeiro semestre, o que era apenas para ser uma medida preventiva não demorou para se tornar essencial e ser colocada em prática. Foi quando a Odebrecht Ambiental fez uma parceria com os proprietários dessa pequena hidrelétrica, a Salto do Lobo, e transformou toda essa quantidade de água que a gente está vendo na reserva para o município de Limeira em tempos de crise. Em meados de novembro, uma chuva abençoada tornou possível que este lago voltasse a encher e virasse reserva novamente. De lá para cá, ele não foi mais utilizado porque não houve necessidade. Mas se essa medida preventiva não tivesse sido tomada, as consequências para o município de Limeira seriam como em tantas outras cidades. Teria faltado água, A gente teria desabastecimento, racionamento na cidade pela falta de água aqui no manancial. Foi uma medida acertada, afirmou o diretor, mas que não teria sido suficiente não fosse o conjunto das ações tomadas ao longo do ano. Para quem trabalha há tantos anos na gestão de água, não há dúvidas em dizer que este foi um ano determinante, de crise e de muitas lições para o futuro. E assim como a água, não dá também para desperdiçar a crise. Entender que mesmo com a maior reserva de água em estado líquido do mundo, é preciso, acima de tudo, aprender a gerir bem esse recurso. Lembrar que tudo está ligado ao ambiente.
Uma lição que 2014 nos dá.